Paz, galera. Mais uma terça-feira, mais uma live do Ministério de Intercessão da Bola de Neve Bauru. E eu quero convidar você para participar com a gente. Nós vamos estar aqui em espírito de oração, de adoração. Eu sei que o Senhor tem algo para falar conosco. Eu quero que você aproveite esse tempo para adorar o Senhor aí na sua casa. Eu creio que o Espírito Santo ele vai entrar nesse lugar e ele vai encher a tua casa da presença dele. Você possa sentir o Espírito Santo, né? Ele é o convidado de honra. Nós estamos aqui porque ele é o convidado de honra. Então que você sinta a presença dele, que você seja tocado, que você seja ministrado por ele, né? Não espere nada de mim, não espere nada de nós aqui, mas coloca os teus olhos no Senhor, abre os teus ouvidos para ouvir a palavra, deixar ela entrar no teu coração, deixar ela te transformar, deixar ela te moldar, né? Porque a palavra ela é viva e ela é poderosa. Amém? Então a gente vai estar aí em louvor, aguardando vocês entrarem para a gente começar aí a nossa live mais uma vez. Minha graça me leva pra perto.
nós entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, gente, mais uma semana a gente está aqui com a nossa live e como aí nas outras semanas nós estamos com algumas convidadas especiais aqui. Com Caveri, Veridiana, é a líder do Ministério Infantil do Bola de Neve. Orem por ela, tá? Estamos com a Jade, que é do Ministério de Intercessão, é uma intercessora, e elas estão aqui para me ajudar, elas estão aqui para compartilhar um pouco com a gente da palavra. E hoje eu queria falar um pouco com vocês, rapidamente, a respeito de coragem, né? Você precisa ter coragem, né? Eu queria falar a respeito um pouquinho disso, e eu queria começar falando o significado de coragem. Qual que é o significado de coragem? É a capacidade de agir apesar do medo, apesar do temor e apesar da intimidação. Coragem não significa ausência de medo, mas a ação apesar dele, tá? Então, assim, isso é a coragem. O contrário de coragem é covardia, tá? Então, eu queria falar um pouco a respeito de coragem, a respeito de enfrentar situações, a respeito de levantar a cabeça, né? A respeito de continuar as nossas vidas, né? Nós vamos precisar de coragem para esse tempo. E eu vou ler um texto da palavra que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu queria que você ouvisse essa palavra e que você guardasse essa palavra no seu coração, né? Paulo diz assim: por este motivo, uma vez mais eu quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Então Deus, Ele nos concedeu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, né? Paulo deixa claro ali que não é um espírito de covardia, né? Então eu queria que nós estivéssemos meditando a respeito disso, porque muitas vezes nós falamos que nós queremos viver grandes coisas com o Senhor, nós queremos ter experiências, nós queremos viver milagres, e a gente esquece que as circunstâncias onde os milagres acontecem, onde são gerados esse poder de Deus, onde a manifestação do poder de Deus é em circunstâncias adversas, é em circunstâncias difíceis, né? É em circunstâncias onde fugiu do nosso controle, né? É nessas circunstâncias que a gente vê o agir de Deus, é nessas circunstâncias que a gente prova milagres, maravilhas, e nós muitas vezes nós queremos viver esses grandes milagres com o Senhor, mas nós esquecemos disso, e aí nos momentos de dificuldade, de tribulação, de luta, nós nos desesperamos e nós nos acovardamos, nós ficamos com medo, né? Então o Senhor tem uma palavra de coragem para nós, né? Que a gente possa olhar as situações não como todas as pessoas estão olhando para as circunstâncias, mas o Senhor, Ele nos dá um olhar diferente para todas as situações, né? Nós temos a mente de Cristo, então nós temos que pedir: Senhor, mostra essa situação do teu ponto de vista, né? E a gente fica olhando as coisas do nosso ponto de vista, e isso vai nos deixando sempre desanimado, vai nos deixando sempre para baixo, né? Eu marquei aqui: existem momentos onde nós temos que tomar decisões, ou nos conformar com o que nós ouvimos dos homens, com as circunstâncias, né? Ou nós vamos crer na palavra, ou nós vamos lembrar das promessas, ou nós vamos lembrar que Deus é o Deus da provisão, que Deus é aquele que nos guarda, que nos protege. Então nós temos que tomar uma decisão, né? Nós que conhecemos o Senhor,
e isso é normal a gente se abalar, né? O que a gente não pode é se deixar abalar e perder as forças, né? Eu acho que a gente passa momentos, a gente se abala, mas logo a gente lembra da palavra, logo o Espírito Santo te traz uma palavra, logo Deus toca uma música, sei lá, de alguma forma o Senhor ele vem e nos traz de volta o ânimo, né? Nos traz de volta uma visão sobrenatural da situação que está acontecendo. E hoje muitos estão sendo paralisados pelo medo. Então a gente vê muitas pessoas assim, nunca mais eu vou poder fazer isso, nunca mais eu vou poder fazer aquilo. Domingo o pastor trouxe uma palavra assim abençoada e trouxe alguns exemplos ali, né, ele falou ali de Davi e Golias, de todo um exército paralisado diante de um gigante, diante de um problema, e muitas vezes a gente fica dessa forma, a gente fica paralisado diante de um problema, diante de uma pandemia, diante de uma enfermidade, diante de um problema financeiro, né? E a gente esquece quem é o nosso Deus, né? Que é o Deus da provisão, que é o Deus que vai nos dar estratégias. Então nós temos, e eu marquei aqui, a gente tem muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que foram movidos pela coragem. E isso não quer dizer que eles não tinham medo, mas superaram o medo pela fé. E eu comecei a lembrar, e nossa, tem muitos personagens da Bíblia, e eu marquei aqui Abraão, e o chamado de Abraão ali, quando Deus dá um chamado para ele, né, para que ele abandonasse tudo o que ele tinha construído, abandonasse a família ali, a parentela, e fosse para uma terra que eu vou te mostrar. Então assim, ele precisou de coragem para tomar essa decisão, para obedecer, para seguir aquilo que Deus tinha falado para ele. E a gente vê o nome de Abraão e você fala assim, pô, né? E a gente imagina que Abraão era o cara, e assim, ele era uma pessoa igual nós, ele tinha os medos, ele passou problemas, ele teve momentos de incerteza. Deus chamou ele para fora ali, mostrou as estrelas, falou novamente com ele, né? Deus prometeu algo para ele que ele não conseguia enxergar, né? Você vai ser pai de multidões, e ele não tinha filho, e ele não conseguia, e os anos iam passando. Então assim, situações que você realmente fala assim, como que vai ser? Não tem como. E é nessa situação que Deus entra com o sobrenatural dele, né? Então assim, se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, né? Se nós queremos ter essas experiências com o Senhor, nós temos que lembrar que é nessas situações que Deus vai agir, é nessas situações que nós vamos crer, e nós vamos dar os passos, e nós vamos sempre andar em obediência, e a gente tem que crer que Deus vai fazer, né? Gideão, eu gosto muito da história de Gideão, porque Gideão, o povo estava sendo oprimido, o povo estava, a palavra fala que eles estavam escondidos em cavernas, eles estavam, fica em casa, eles estavam de quarentena, em cavernas, escondidos, porque os midianitas vinham e atacavam, roubavam toda a plantação. Então assim, Gideão ali, ele vai, pega trigo, vai malhar o trigo lá onde tem que colocar uva, escondido ali. E quando ele é surpreendido por um anjo que fala para ele, né, ô varão valente, ele falou assim, com quem que esse cara está falando? Eu estou morrendo de medo, não é comigo. Só que assim, ele não percebeu que ele já estava tendo coragem, porque ele já estava se arriscando, né? Ele já estava fazendo algo que as outras pessoas não estavam fazendo. E eu vejo que Deus, ele vê pessoas que, com algumas atitudes, Deus fala, meu, esse cara, ele tem coragem. E nós, muitas vezes, não vemos o nosso potencial em Deus, né? E Gideão estava ali, e Deus fala que ele vai ajudar a livrar o povo dos midianitas. E ele falou, não, minha família é menor, eu sou menor. Ele foi para um monte de empecilho. Deus falou, eu sou contigo, eu vou te dar as estratégias, né? E ele obedeceu, e ele foi,
e ele montou um exército ali, e é legal que Deus fala para ele, né? Tava com um exército lá, legal. Deus fala para ele, ó, tem muita gente. Fala para quem tiver com medo voltar para casa. E a palavra fala que quando ele falou, 20 mil voltaram para casa, 10 mil ficou. Então assim, né, quem está com medo não vai viver os planos de Deus. Quem está com medo não vai conseguir obedecer o que Deus tinha para fazer. Quem está com medo não vai conseguir desenvolver o projeto de Deus para a sua vida, né? Então assim, a primeira coisa que Deus falou, quem tiver com medo, fique em casa. Quem está com medo, fique em casa. E outro medo, ele contagia os outros soldados ali, né? Então a pessoa que está com medo, aí tem um que não está do lado dela, ela começa a ficar ali falando e acaba deixando o outro com medo também. Então Deus falou, ó, quem está com medo já fica em casa, já fica em casa, né? E aí ele continuou com esses 10 mil, e Deus falou para ele, mas ainda tem muito. E aí ele faz uma outra seleção lá, né? Ele fala para eles beberem água, param ali, vão beber água. E Deus fala para ele que todos aqueles que pegaram a água e tomaram a água vão ficar. Quem abaixou para tomar água ali, pode ficar, né? Deus também está falando ali daqueles que estão atentos, né? Quem está distraído, esquece, fica só com quem está atento, com quem está vigilante. Então, eles estavam tomando água, mas eles não abaixaram a cabeça, eles estavam prestando atenção. Deus falou, com esses, sobrou só 300. E foi com aqueles que Deus deu a estratégia, né? E eles não venceram os medianitas, né? Deus venceu os medianitas para eles. E outro nome que eu lembrei aqui, né, para não deixar de falar de mulher, né? De Esther. Esther, ela foi usada por Deus. E Esther, ela teve um momento da vida dela que ela teve que ter coragem, porque para ela entrar na presença do rei ali, sem ser chamada, ela podia ser morta. E ela, né, no primeiro momento ela falou, não posso, né, ela deu uma de braço curto ali, não posso, se eu pudesse eu até ia, mas aí, né, ela tinha alguém do lado dela ali que pôs ela na real ali e falou, ó, você acha que Deus te colocou aí pra quê? Foi para esse momento que Deus te colocou, né? E ela estava vivendo um momento, assim, super importante da história, né? E o povo estava sendo ameaçado. E ela pega, ora, jejua e fala, ó, se eu morrer, morri, eu vou entrar, eu vou interceder. E ela, uma mulher, uma judia, ela foi usada por Deus para livrar toda a nação. Então, assim, a gente precisa de ter coragem, a gente precisa crer que Deus pode fazer através das nossas vidas, não é na nossa força, é na força dele, né? Então todos esses creram que Deus ia fazer algo através da vida deles, né? Um outro que eu lembrei também é João Batista. João Batista, ele foi um cara muito ousado, né, por tempo dele ali, né? Ele sabia que ele tinha uma missão, ele sabia da missão dele, e a missão dele era apenas ir contra todo um sistema religioso hipócrita que estava estabelecido, né? E ele vai, ele fala, e ele era ousado, ele não ficava falando meias palavras, ele falava exatamente o que Deus mandava ele falar, ele falava para os crentes que ia lá, porque quem ia lá no Jordão eram os crentes, ele falava assim, vocês precisam se arrepender, vocês precisam confessar os pecados de vocês, e aí sim se batizar, batismo do arrependimento. Então assim, foram pessoas ousadas, foram pessoas que apesar de terem os seus medos, de terem as suas dúvidas, mas eles ousaram, e por isso eles cumpriram a missão que Deus tinha para eles, né? Então assim, eu marquei, nós como cristãos somos chamados a não nos conformar com esse século, mas para que a gente seja transformado pela renovação da nossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, às vezes a gente quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas a gente não deixa a palavra renovar nossa mente, né? A gente anda conforme o que a gente escuta, a gente anda conforme o que a gente vê,
E nós temos que ser transformados. A nossa mente tem que ser reprogramada com os princípios do reino, com as verdades do reino, né, com a palavra, para que a gente possa viver essa boa e perfeita vontade, né? E eu marquei aqui uma coisa que, assim, eu acho que já comentei uma vez com o pessoal da intercessão, e eu queria falar para você que você sabia que você é uma grande ameaça para o inferno. Você não tem ideia da ameaça que você é para o inferno. Nós, a gente não tem ideia de quem nós somos em Cristo. Nós não temos ideia de qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Nós vemos aí esses homens, nós falamos aí de Abraão, nossa, que tremendo. Abraão, ele foi um patriarca, ele preparou um povo, ele iniciou um povo para Deus, né? Mas Abraão não tinha ideia disso. Ele só obedeceu, ele só foi dando os passos, ele foi obedecendo e Deus foi usando a vida dele. E muitas vezes nós não imaginamos que nós podemos fazer diferença, né? Às vezes a gente fica tentando fazer diferença dentro da nossa casa e aí você fala assim, nossa, eu não estou conseguindo fazer diferença nem aqui, mas Deus pode usar a gente de uma maneira assim sobrenatural para fazer diferença para toda uma nação, para toda uma geração. Assim, Deus ele é poderoso, é muito maior os pensamentos dele, né? E quando nós olhamos para o livro de Hebreus, que fala da fé, né, o capítulo 11 de Hebreus, ele fala lá a respeito da fé, e logo em seguida ele vem falando, ele traz uma relação de heróis da fé. E quando nós lemos ali, a gente fica assim, uau, né? Não é? E aí fala de Sansão, e fala de Abraão, e fala tantos homens que fizeram coisas tremendas, fala de Gideão, e a gente imagina assim, né? Super-heróis da fé. Só que quando eles estavam vivendo a vida deles, quando eles estavam dando os passos e obedecendo a Deus, eles não tinham ideia que eles iam ser heróis da fé. Eles estavam só obedecendo, né? Então, assim, eu creio que pode ser que tenha um herói da fé sentado aí do teu lado, sentado aqui do meu lado, que não tem ideia da história que Deus vai escrever através da sua vida. Quando a gente vê uma criança nascer, e a gente pega ali aquele bebê e você tem um monte de planos, pais, né? Já pensaram um monte de coisa, já sabe até profissão às vezes, né? Já vão planejando tudo, né? Mas assim, a gente não tem ideia de quem aquela criança pode ser para Deus, né? De quem nasceu, que pode transformar uma geração, que pode mudar a vida das pessoas, que pode ter uma ideia que vai revolucionar. Então, assim, a gente não tem ideia. E tudo isso a gente precisa ter coragem para viver esses planos de Deus. Porque se a gente esquecer, se a gente se deixar o medo, deixar as circunstâncias nos acuarem, né, a gente não vai viver os planos de Deus, a gente não vai viver tudo aquilo que Deus tem para nós, tá? Então, tem muita gente da palavra que a gente pode estar falando, né? Mas eu queria lembrar que em Isaías 55, 8 e 9 diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Então o Senhor tem pensamentos muito altos. A gente pensa muito pequeno, né? A gente pensa na família, aqui, Deus, assim, Ele tem um pensamento muito alto. Eu lembro que quando Rebeca, ela engravida, e Deus fala para ela que havia 2 bebês no ventre. Ele não fala que tinha 2 bebês, ele fala assim, o teu ventre tem 2 nações. Então, assim, Deus enxerga lá na frente, e a gente vê ali o pequeno, a gente não consegue ter essa visão, né? A gente vê uma semente, Deus vê uma árvore dando fruto, dando sombra. Então, eu queria que você imaginasse assim que aquilo que Deus pode fazer através da sua vida não tem tamanho, não tem precedentes, entendeu? E não é pela tua força, porque Deus pode fazer, porque Deus tem planos, né? Desde o ventre Ele tem planos para nós, só que a gente precisa escolher
viver os nossos planos ou os planos de Deus. E a gente muitas vezes fica achando que os nossos planos são super da hora e não dá para mim, né, viver aquilo que Deus tem para mim, porque eu vou ter que parar isso, aquilo, e a gente não tem ideia, né, de onde Deus pode te levar. Ele sempre vai poder te levar mais longe do que você pode sozinho, sempre, né? Não sei se a Beli quer falar alguma coisa, está acrescentando, eu estou passando. Igual você falou, né, que nós somos seres humanos, né, e muitas vezes as emoções falam mais alto, né, e a gente acaba sendo envolvido pelas situações presentes, por esse mundo, pelas coisas do mundo, porque a gente trabalha, nós temos filhos, né, e a gente acaba sendo envolvido por isso. E é isso que o inimigo quer, né, usar todo o que está acontecendo para nos paralisar, né. Você falou sobre isso, né? Que o medo vem e ele nos paralisa. E algumas vezes até nos recua, né? A gente começa até a andar para trás, né? Começa a voltar. A gente começa a duvidar. Será que era mesmo? Será que eu ouvi Deus? Sim. Será que eu estou fazendo certo? Porque olha o que está acontecendo agora. Será, né? E esse monte de interrogação vem mesmo na nossa mente, né? Para nos confundir, para nos abalar. Mas quando a gente está com a palavra do Senhor que é viva, né? Eu sempre falo assim para Deus, Senhor, traz à minha memória, né? Como diz na Bíblia, aquilo que nos traz esperança. Porque se a gente está ali, apesar das dificuldades, do sofrimento, né? Se a gente ainda consegue, né, buscar a Deus, Ele vai nos sustentar, vai trazer à memória tudo aquilo que Ele nos prometeu, como que as coisas, né? Era para ser, que às vezes com os nossos olhos, como você falou, né, Rose, os nossos olhos naturais, eles não nos prejudicam, né, porque a gente olha para aquilo com os nossos olhos e com nossa parte carnal, então a gente às vezes não acredita, não imagina, mas nós sabemos que nós temos um Deus grandioso, que Ele faz tudo de outra forma, né? E o que eu ministrei muito minhas obreiras lá do Bolinha nesses tempos, porque a gente fez uma reunião, elas devem estar aí me escutando. Não aguento mais isso, não aguento mais essa quarentena, e só reclamando, né? Eu falei, Deus estava me ministrando muito, falando assim que pra gente parar com essa murmuração, parar de reclamar, porque nós vamos ficar aqui o tempo que for necessário, o tempo que for preciso. Então a gente vai continuar e vamos aproveitar esse tempo para a gente organizar o que tem que ser organizado, né? Para a gente pôr as coisas em ordem, para a gente parar e ouvir a voz de Deus. Porque na correria do dia a dia a gente muitas vezes não escuta a voz de Deus, né? Então o que a gente tem que fazer agora, que eu tenho acreditado muito, é a gente se acalmar, escutar o Senhor e aproveitar esse tempo, porque a hora certa, quando Ele der a ordem, as coisas vão abrir, vão continuar acontecendo, né? E durante esse tempo Ele nunca vai nos abandonar. Igual aconteceu com todos esses heróis da fé, né? A gente, agora eu falo, nossa, mas eu sou um mosquitinho lá em Bauru, né? Mas se a gente aqui fizer a nossa parte, né? Cumprir o nosso chamado, trabalhar pelo reino de Deus, nós seremos lembrados por isso, né? E se uma vida for salva, já está mais do que maravilhoso, né? Eu penso, se os meus filhos em casa, eles estiverem, né, firmados na palavra, nossa, eu já sou super vitoriosa. Porque é nesses tempos que a gente tem que olhar e falar, nossa, olha, tem que ser um exemplo na minha casa, né? Tem que ser uma torre forte ali, a guardiã do meu lar, eu não posso esmorecer, eu tenho que olhar para eles, eu tenho que... Porque eles também não estão entendendo o que está acontecendo, as crianças, né? Que a gente fala um pouco das crianças, né? Eles não entendem o que está acontecendo, para eles é tudo novo, nunca viveram isso. E às vezes, eles também têm acessos de choro, né? O que está acontecendo? Não aguento mais, mas a gente tem que aprender a ministrar eles, explicar. Nós estamos nessa situação, mas o Senhor não nos abandonou. Está tudo sob controle. Tudo sob controle de Deus, né? Quando a gente olha para a história de José, você imagina assim que deu tudo errado, né? E lá no final a gente vê que, na
deu tudo errado, né? Deus estava no controle, Deus guiou cada passo, porque Deus estava formando um líder, né? E um líder você forma e forja ele na batalha, na dificuldade, nas lutas, né? Ele precisa muitas vezes ser humilhado para poder depois ser exaltado. Então, assim, muitas vezes você não tem ideia do que Deus está formando dentro de você. Por isso, das batalhas, das dificuldades, né? E você não entende e fala assim, nossa, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu não sou ninguém, tal. Mas talvez você hoje não é ninguém, mas o plano de Deus lá na frente, você vai ser alguém muito usado. E é isso que Ele está te formando, né? Jade, tem uma... Eu me lembrei daquela passagem que fala que o perfeito amor, ele lança fora o medo, né? E nós somos muito amados. Vai além da nossa perspecção humana, imaginar o amor de Deus por nós, entregar seu filho. E aí a gente olhando e folhando a Bíblia, os heróis da fé, a gente entende como nós estamos seguros, sabe? E ainda em tudo que eles passaram, a gente veio por menos Jó também, passou por tanta coisa, para no final ele falar, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Talvez nesse período de quarentena muitas pessoas vão terminar esse período falando isso. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. E é isso, é se apegar ao amor de Deus, é pedir para que Ele nos revele a perspectiva dele sobre nós, os pensamentos dele sobre nós. Porque momentos de medo, de a gente vai se sentir aflito, é inevitável, a gente vai passar, mas é para onde a gente vai quando a gente passa por isso, é para onde a gente corre nesses momentos. Tem que ser para Deus, tem que ser na palavra dele, na verdade dele sobre nós, e manter nossa intimidade com ele no secreto, pedindo a revelação dele. Eu tenho certeza que, como o pastor falou, né, no domingo, tudo vai acabar muito bem, muito melhor do que estava antes. Amém. Com certeza, eu creio também, né? E eu marquei aqui, né, um último exemplo, né, que é Jesus, que é o nosso maior exemplo, que escolheu fazer a vontade de Deus, não a dele, né? Então, assim, tudo ele obedeceu, ele cumpriu o propósito, ele tinha um livre-arbítrio, ele poderia, em qualquer momento ali, escolher fazer algo diferente, e ele escolheu fazer aquilo que Deus tinha para ele, apesar de saber que era a cruz, e ele cumpriu o propósito, né? E porque ele cumpriu o propósito, toda a humanidade foi beneficiada, né? Assim, o que ele fez transformou a humanidade, né? Nós estamos aqui porque ele morreu naquela cruz. Então, assim, ele tem que ser o nosso exemplo, né? De estar mesmo firme, de passar por dificuldades, e ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi rejeitado, né? Assim, ele não precisava passar por nada daquilo, mas ele escolheu cumprir tudo aquilo que Deus tinha para ele. E às vezes a gente, qualquer coisinha, a gente já fica tão, né? Nossa, mas o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo, né? Então, assim, vamos crer, vamos levantar a cabeça, vamos ter fé, vamos ter coragem, né? Não vamos nos acovardar. Eu falo que existe sim um problema, existe uma situação acontecendo, e isso é mundial. Então, às vezes você fica aí, tá murmurando, então assim, tem gente no mundo inteiro passando problemas. E às vezes situações muito piores do que o que a gente está passando. Então, assim, a gente tem que estar firme, a gente tem que estar forte, a gente tem que estar com os nossos olhos aí abertos, né? Eu sempre falo que aquela passagem que fala 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. E eu creio que Deus ele vai te deixar de pé para ajudar aqueles que vão cair do teu lado. O objetivo é só esse. Você só vai ficar em pé para ajudar aquele que caiu. Então, olha e vê quem está caindo, vê quem está precisando, vê quem precisa de apoio, sabe? Deixa o Espírito Santo trabalhar a questão da solidariedade, do amor ao próximo.
Porque a gente naquela correria, naquele monte de compromisso, a gente não tinha tempo de olhar para o lado, a gente não tinha tempo de olhar as pessoas, de ajudar as pessoas. Então, assim, que você possa parar, né, esse tempo mesmo, aproveitar esse tempo. Entender que é um período, entender que é um processo, entender que todo processo você vai sair melhor desse processo do que você entrou. Então, e saber a direção que Deus vai dar, porque na hora que tudo isso passar, nós temos que entender o propósito de Deus em tudo isso, para a gente se alinhar àquilo que Ele tem para nós. Né? Então, assim, que nós sabemos que muita coisa não vai ser mais a mesma. Né? Muita coisa mudou e não vai voltar. Muita coisa aconteceu nesse período e veio para ficar. Então nós vamos nos reinventar e nós vamos passar e Deus é conosco e nós vamos lá na frente tá glorificando o nome do Senhor, né? E como igreja mesmo tá sendo aí esse apoio para as pessoas. Amém? Glória a Deus. Vamos passar por um período de oração para a gente estar olhando aí por essa palavra, por esses motivos que a gente colocou, tá? Ó Senhor Deus, na Tua presença, Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor está, Pai, em cada lar, em cada casa, Senhor, nós estamos assistindo agora, Jesus. Que o Senhor venha, Pai, escutar, Pai, agora o nosso clamor, Pai. Nós somos a igreja de Cristo, Pai, nós somos a Tua noiva, Jesus. E nós levantamos agora um clamor a Ti, Senhor Deus. Venha nos escutar, Pai. Venha, Jesus amado, falar conosco, Pai amado. Usa nossas bocas, Senhor, agora, Senhor Jesus. Nós vemos agora aos Teus pés, Pai, arrependidos, Pai. Oramos, Pai, para que o Senhor nos perdoe, Senhor Jesus, pela apostasia, Pai, pela distração, Senhor. Nós nos arrependemos, Pai, por toda a distração, Jesus, pela falta de posicionamento, Senhor Deus, aos princípios bíblicos, Pai, pela falta, Pai amado, de ler a Tua palavra, Senhor, de buscar em Ti respostas para as nossas vidas, Senhor. Ó Jesus amado, perdoa-nos, Pai amado, por nós estarmos posicionados, Senhor, com relação à família, Jesus, a família que o Senhor criou para ser nesta terra, Senhor. Nos perdoe, Pai, por nós estarmos exercendo o papel que nós temos dentro da família, Senhor, como deveríamos, Pai. Nos perdoe, Senhor amado, porque nós não estamos amando ao próximo, Jesus, como nós deveríamos, Senhor. Ó Jesus, nós nos arrependemos, Pai amado, pela falta de empatia, Senhor, pela falta de altruísmo, Pai amado. Jesus, nos perdoa, Pai querido, porque muitas vezes a gente passa reto, Pai, despreza aquele que está do nosso lado, Senhor, que está precisando, Pai, de algo, Jesus. Nós vamos Te pedir perdão também, Pai, pela falta de coragem, Pai. Ó Jesus, nos perdoe, Pai, porque muitas vezes o medo nos paralisa, Senhor, e a gente deixa isso acontecer, e a gente não sai dessa situação, Pai. Ó Senhor, nos perdoe, Pai, porque a gente se acomoda, Pai, com a religiosidade, às vezes, em apenas frequentar uma igreja, Pai. Nos perdoa, Senhor Jesus, por muitas vezes a gente não se prepara para ir até o culto, a gente não se prepara, Senhor amado, para Te louvar, para Te adorar. Nos perdoa, Senhor Deus, porque a gente se acomodou com a nossa salvação, da nossa família, Pai, e a gente não faz nada além de ficar trancado dentro da nossa casa, Pai, e olhar para os nossos de dentro, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque a gente não tem buscado os perdidos, Senhor. Nos perdoa, Jesus, porque a gente não está indo, Pai, a gente não está obedecendo o ídolo, Senhor. Ó Jesus, nós pedimos perdão, Pai, porque a gente despreza os planos de Deus para a nossa vida, Senhor. Ó Deus, me perdoa.
sabemos que essa geração tem muitos propósitos para se cumprir nessa terra, Pai. Oh, Jesus, abençoe, Senhor, vai levantando, Pai. Oh, Senhor, vozes proféticas, levanta, Pai. Líderes, Senhor, levanta, Senhor, vai preparando essas crianças, Pai, para que elas possam cumprir o chamado que elas têm no seu reino, na sua igreja, nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aqui nós oramos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, move o coração dos líderes, Pai. Oh, Senhor, tira, Pai, tudo aquilo que é supérfluo. Tira, Pai, tudo aquilo, ó Deus, que só traz fardo, tudo aquilo que só traz canseira. Pai, nós queremos, ó Pai, fazer aquilo que é a tua vontade. Pai, move os líderes, Pai, incendeia esses líderes, incendeia os pastores, enche o coração deles, Pai, da tua glória, da tua presença. Eles te ouçam, que eles te ouçam e te obedeçam. Oh, Pai, em nome de Jesus. Oramos para uma igreja, Pai, triunfante, uma igreja, Pai, que avança. O inferno vai retroceder, o inferno vai retroceder. Tira o medo da igreja, tira o medo, Pai. Levanta os teus valentes, levanta, Pai, aqueles que vão lutar, aqueles que vão levantar a cabeça, aqueles que vão se revestir de Jesus, que vão enfrentar as batalhas, aqueles, Pai, que vão estar nas regiões celestiais em oração, em adoração. Eles vão vencer, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz dizer, Moisés, suba em teu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, descanso com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em teu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz